Analisando as fontes do direito internacional privado, a primeira que nós vamos observar é a lei. Tá? Então, nesse aspecto, a lei é a forma moderna de produção do direito positivo. Então, a lei surge na evolução das fontes do direito internacional privado. Primeiro eram os costumes, e aí a gente vai ver que a lei passa a ser a primeira fonte e o costume fica relegado também em segundo plano. Então, a lei é a forma mais moderna de produção do direito positivo. É o ato do poder legislativo que estabelece normas de acordo com os interesses sociais. Então, os estados que seguem a tradição romano-germânica, nós já vimos na aula anterior, a lei é considerada a fonte primeira do direito internacional privado. E, na prática, é a consultada em primeiro lugar diante de uma relação jurídica em que contém uma conexão internacional. A norma de direito internacional privado ela é formatada em um dispositivo legal e teve um início discreto nos códigos no início do século XIX, destacando principalmente o Código de Napoleão, o Código Civil Italiano e o Código Civil Alemão. Então, o Código Napoleão foi o primeiro, em 1804, o Código Civil Italiano veio em segundo lugar, em 1865, e o Código Civil Alemão já quase no final do século XIX, em 1896, no qual exerce influência sobre as demais legislações europeias e latino-americanas. O legislador francês, então no Código Civil Napoleônico, limitou-se a introduzir alguns dispositivos esparsos no Código Civil, trazendo as regras de direito internacional privado. Então, lá no capítulo relativo a contratos, você ia achar uma regrinha que dizia sobre o contrato, quando tiver uma relação que contenha uma relação internacional, um caso que não esgote dentro do ordenamento de um único Estado, será interpretado ou será regido com base na lei do país, e aí nós podemos falar, repetir o que está no artigo 9º da nossa lei de introdução, do país em que foi celebrado. Na parte que diz respeito ao casamento, também teria uma regrinha de direito internacional privado. O casamento é celebrado pela lei do país em que ele se realizar, e assim sucessivamente. Já o Código Civil Alemão e o Código Civil Italiano, eles trouxeram regras diferentes. Uma regra que foi adotada no Brasil. As regras de direito internacional privado, elas vêm à parte, vêm numa lei de introdução. E aí que nós chamávamos de lei de introdução ao Código Civil, e aí foi posteriormente alterada para a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então são colocadas em anexo, em uma lei separada, e aí são essas regras introdutórias ou colocadas também na parte primeira do Código. E o Brasil adotou uma parte separada, anexa. Então, no Brasil, ele seguiu esse exemplo germânico e italiano, compondo a introdução, então, ao Código Civil de 1916. Essas regras de direito internacional privado foi alterada em 1942, pelo Decreto-Lei 4657 de 42, e as leis, então, que tiveram as regras de direito internacional privado no Brasil foram duas. A Lei de Introdução ao Código Civil de 16 e a atual Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que é o Decreto-Lei 4657 de 42. As leis elas podem ser classificadas em substantivas ou material. As normas de conduta social definem os direitos e deveres das pessoas com relação à sua vida. E essa questão da classificação é interessante a gente abordar, que a regra ela pode ser também, além dessa classificação substantiva ou material, adjetiva ou formal, que são as regras que definem procedimento nas questões forenses. E aí nós poderíamos falar que as regras de direito internacional privado têm essa característica de ser adjetiva, que nós vimos que as regras de direito internacional privado são meramente indicativas. Elas não resolvem o conflito, mas apenas indicam qual direito vai ser aplicado. O direito que será aplicado será a regra substantiva ou material de um país que define direitos e deveres das pessoas nas relações da sua vida. Então, as regras de direito internacional privado estariam nessas regras adjetivas, que indicam tão somente o direito que vai ser aplicado. Um dos atributos da lei vigente é a sua obrigatoriedade, consagrada no artigo 3º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que diz que ninguém se excusa de cumprir a lei, alegando que a desconhece. A Lei de Introdução ao Código Civil, ou hoje chamada de Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, prevê no artigo 7º até o artigo 16º os critérios para a solução dos conflitos interespacial, ou seja, aqueles conflitos em que a relação jurídica entre particulares
extrapola a fronteira do território de um único Estado. E aí nós poderíamos trazer a redação do artigo 7º, que preconiza, então, a lex domicilii, ou o elemento de conexão domicílio, que é o critério fundamental do Estatuto Pessoal, o Estatuto da Pessoa Física, introduzindo o princípio domiciliar como elemento de conexão para determinar a lei aplicável, ao contrário do princípio da nacionalidade, que era até 1942, que era da Lei de Introdução ao Código Civil de 16, revogado, então, pelo Decreto-Lei 4657 de 42, que traz o principal elemento de conexão para o estado e capacidade das pessoas, o domicílio. O artigo 8º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro define a qualificação dos bens como territorial, já que a eles se aplicam a lei do país onde estiverem situados. Então, se nós tivermos um imóvel, nós vamos qualificar esse imóvel pela lei do país onde ele estiver situado. Então, nós temos um exemplo do Brasil, que ele é muito comum, que nós podemos falar que o navio ele é considerado bem imóvel, por acepção jurídica, porque a lei diz que ele é bem imóvel. Agora, o que não for navio ou imóvel urbano ou rural, nós poderíamos classificar em bens móveis. Nós teremos os semoventes, nós temos essa classificação feita pelo nosso ordenamento. Já o artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro traz no seu bojo que dispõe sobre a lei do país onde se constituírem as obrigações que será aplicada para qualificar e reger essas obrigações. A regra do artigo 10º estabelece regras com relação à sucessão causa-mortes, que seja ela legítima ou testamentária, como também a sucessão por ausência. A lei do país em que for domiciliado o de cujos, ou o desaparecido, que vai ser aplicada para a questão da sucessão causa-mortes, legítima ou testamentária ou sucessão por ausência. O artigo 11 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro já fala com relação às pessoas jurídicas, então é o Estatuto da Pessoa Jurídica, que impõe a lei do Estado em que as pessoas jurídicas de direito privado se constituírem para determinar as condições da sua existência ou do reconhecimento da sua personalidade jurídica, sendo o fórum competente para versar sobre a sua criação, funcionamento, dissolução, pouco importando o lugar onde se vai exercer a sua atividade. O artigo 12 traz uma regra de competência e que aí nós vimos que não conflita com as regras do artigo 21, 22, 23 e 25 do Código de Processo Civil, pelo princípio da especialidade e até pelo princípio da anterioridade. Então, o Código de Processo Civil ele é posterior à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é de 1942. Então, o artigo 12 fixa a competência da autoridade judicial brasileira nos casos em que o réu, seja ele brasileiro ou estrangeiro, tenha domicílio no Brasil, podendo aqui ser intentada qualquer ação que lhes diga respeito. Nesse contexto, o artigo 13 diz respeito à produção de provas. Isso também está no Código de Processo Civil. Então, com relação à prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro, se aplica a lei do lugar aonde essa prova vai ser produzida. Então, no Brasil, nós sabemos que as provas são produzidas sob determinadas regras. Nós não aceitamos, por exemplo, provas que provenham de ilegalidade ou que venha contrariar as regras para sua obtenção, a ilicitude. Então, as regras ilegais e as regras que venham ser obtidas por meio criminoso não são admitidas em processo para a produção. Então, nós temos que a lei brasileira preconiza dessa forma. Já se a prova for produzida em um outro país, nós podemos falar que vai aplicar a regra desse país. Nós sabemos que no Brasil, uma busca e apreensão só pode ser realizada a partir das 6 horas da manhã. Se num outro país tiver que ser realizada uma busca e apreensão e lá se autorizar a entrar a partir da meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, vai ser produzida conforme a lei do local daquele país. Já quanto ao ônus da prova, vai ser produzida de acordo com a lei do foro. Então, se for julgada aqui no Brasil, nós vamos aplicar a lei brasileira com relação ao ônus da prova, que traz a seguinte regra: ao autor cumpre provar os fatos constitutivos do seu direito, ao réu os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. O artigo 14 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro dispõe, então, sobre o ônus da prova e vigência da lei estrangeira. Então, se o juiz tiver dúvida sobre a vigência da lei, quem tem que provar que ela é vigente é a parte que a invocou. Já o artigo 15 versa sobre a hipótese
da homologação de sentença estrangeira. Quando a sentença tiver que ser executada no Brasil, nós vamos ter que providenciar a execução a homologação dessa sentença aqui no território brasileiro. E compete, a partir de 2004, a partir da emenda constitucional 45, a competência do Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal de Justiça que vai providenciar essa homologação ou não da sentença estrangeira. Porque se tratar de competência absoluta, do artigo 23 do Código de Processo Civil, ou pela escolha, pela liberalidade, pela autonomia da vontade das partes, de uma escolha de foro em competência relativa, essa sentença não será homologada no Brasil. Agora, se tratar de competência concorrente, artigo 21 e 22, terá a homologação junto ao Superior Tribunal de Justiça. E o artigo 16, que nós vamos observar mais para o final do semestre, esse instituto, fala sobre o instituto da remissão ou do reenvio. Tá? O legislador brasileiro, ele não aceita o reenvio. Então ele deixa claro no artigo 16 que, tratando-se então da remissão ou reenvio, preconizado que o juiz atenda à norma do direito internacional privado do seu país, sem se preocupar com a regra do terceiro país. Então nós temos aí que, se for aplicado o artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, aplica-se a lei do país onde a obrigação foi celebrada, o legislador brasileiro vai aplicar tão somente o direito substancial, o direito material daquele país. Não vai observar as regras adjetivas ou indicativas de direito internacional privado. Então será aplicada a lei daquele país. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela não é restrita tão somente ao Código Civil, e por isso foi alterada o nome de Lei de Introdução ao Código Civil para Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois recebe um tratamento especial e é considerada reguladora das demais leis emanadas e tem também disposições legislativas de natureza pública e de natureza privada.